Antes de Jesus iniciar a sua vida pública, né, ele vivia uma vida particular, onde ele desenvolvia seu ofício legado por seu pai, José. E em determinado momento da sua vida particular, ele então resolveu dar início ao seu ministério, ele aproximadamente com 30 anos. Então o que marca o início de seu ministério é a decisão dele ir ao encontro de João Batista. João Batista estava batizando na região da Pérea, né, nas margens do Rio Jordão, num território que hoje faz parte do território da Jordânia. Então, era lá que João Batista batizava, mergulhava as pessoas. E como o próprio João Batista dizia, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas quem vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália, vos batizará com fogo. Ou seja, o batismo de arrependimento do João Batista é destinado aos homens pecadores, que se arrependem dos seus atos, querem mudar de vida, e por isso iam ao encontro de João. Mas Jesus não é esse homem, esse pecador, mas mesmo assim Jesus vai. João Batista, de início, ele se recusa a mergulhar em Jesus, porque ele entende que Jesus não se enquadra naquela pessoa que precisa da renovação. Mas Jesus insiste e é batizado por João Batista. Esse é um ato de um simbolismo extremo, em que Jesus sinaliza que ele está marcando o seu ministério pela humildade. Mesmo sem precisar disso, ele se submete. E é isso que marca o seu ministério, a sua vida pública toda. Quando Jesus está às vésperas da sua morte, quando ele vai fazer a ceia pascual com seus discípulos, né? Em que Jesus promove o lava-pés. O lava-pés, ele era uma atividade delegada aos servos menores de uma casa. Quando os discípulos chegam no cenáculo e eles veem as bacias com água, as toalhas, né? Eles devem ter imaginado, bem, vai haver um lava-pés aqui, né? Eu não sei quem vai lavar, mas eu só sei que eu não vou lavar. Né? E para surpresa deles, quem toma a iniciativa disso é Jesus. Ou seja, no final do seu ministério também ele marca essa conduta de humildade. Né? Pedro fica tão chocado que Pedro diz que eu não vou permitir que tu faças isso comigo. E Jesus, bem, se tu não permitires, eu não posso ser um contigo. Aí Pedro diz assim, então me molha também a cabeça. Ou seja, Pedro já queria tomar banho mesmo. Né? Bem, então é isso que marca o ministério de Jesus, a conduta da humildade realmente. E nós vamos ver que nas bem-aventuranças, ninguém inicia a caminhada na escada ascensional se não for humilde. Bem, depois que Jesus foi batizado, na manhã seguinte ele volta ao mesmo local e João Batista avista Jesus e ele diz aos seus 2 discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus. E imediatamente eles se levantam e passam a seguir Jesus. Esses discípulos são João e André. E eles passam a seguir Jesus. E Jesus percebe que está sendo seguido. Jesus se vira para eles e pergunta, que buscais? Jesus ele faz em torno de 70 perguntas durante o seu ministério, dirigida a muitos tipos de pessoas.
Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder quando a gente está envolvido num processo de renovação. O que é que a gente busca? Uma breve reflexão para a gente. Os discípulos João e André, eles ficam tão chocados que eles dizem: Rabi, onde moras? Jesus não responde essa pergunta. Ele diz: vinde e vereis. Durante os 3 anos seguintes, eles vão ter a oportunidade deles mesmos responderem essa pergunta, concluindo que onde o Senhor mora é dentro da pessoa. Bem, dizer que Jesus, que o Cristo mora dentro de cada um de nós, não é propriamente uma descoberta, é um entendimento, é um processo espiritual. E as advertências falam justamente sobre isso. Que nós vamos, como eu disse, resumidamente aqui falar. Os ensinamentos de Jesus, eles compreendem praticamente 4 tipos de ensinamentos. E você, qualquer um daqui, pode começar esse estudo selecionando um desses tipos de ensino. O primeiro são os sermões. Jesus, ele faz 4 sermões. O Sermão da Montanha é o sermão mais complexo e o mais amplo que nós vamos tratar rapidamente aqui, como eu falei, né? Mas tem o sermão profético, tem o sermão dos 8 ais, tem o sermão do cenáculo. E esses sermões, eles estão muito bem tipificados dentro da narrativa de Mateus, né? Então eu posso iniciar a minha tarefa de estudo estudando os sermões. Ou eu posso estudar só os milagres. Os milagres também encerram ensinamentos. Os milagres nós temos curas físicas, né? Em que Jesus fazia um cego enxergar, um paralítico andar, né? Uma mão ressequida voltar ao estado normal. Tinha as curas espirituais, né? Em que Jesus afastava os espíritos obsessores das pessoas. Manipulação de fluidos, por exemplo, né? Em que Jesus transforma água em vinho, né? Domínio sobre os elementos naturais, como, por exemplo, andar sobre as águas, pedir que uma tempestade se acalmasse. Ou seja, os milagres são de... Eu posso categorizar esses milagres, tipificar esses milagres e estudar o que é que Jesus quer passar através desses milagres. Os milagres foram, de certa forma, os grandes divulgadores e que fizeram que Jesus se tornasse uma figura conhecida em toda a Palestina. Embora Jesus sempre dissesse para que as pessoas não falassem. Jesus muitas vezes curava e dizia: olha, vai e te apresenta aos sacerdotes. Mas as pessoas ficavam tão maravilhadas com aquilo que elas não se contentavam só com isso. Elas saíam e divulgando aquilo que elas sentiam como extraordinário e maravilhoso. Nós temos também, eu posso estudar só as parábolas, né? Nós temos um grupo aqui de estudo das parábolas no sábado. As parábolas eu posso encontrar livros que tratam de 30 parábolas e eu posso ter livros que tratam de 70. Tudo depende do rigor a essa figura de linguagem parábola que o autor dá. Se ele é rigorista, ele vai encontrar 30. Se ele não é tão... Se ele acha que um provérbio pode ser enquadrado numa parábola, como uma parábola, então esse número cresce e pode chegar a 70. Mas é um outro tipo de ensino. Jesus explorou o ambiente e as pessoas para fazer parábolas, né? Então as parábolas sempre tratam do ambiente de agricultura, de um pastor que cuida de ovelhas,
de um comerciante que está comercializando pérolas, por exemplo, né? Ou trata da vinha, das pessoas que cuidam da vinha, de pescadores, né? De reis que oferecem jantar, que saem e deixam os seus bens nas mãos das pessoas, né? Fala de casamento, fala de noivado, fala dessas coisas, né? E as parábolas têm um propósito, que é o propósito dela é pegar verdades terrenas para explicar verdades celestiais. E também tem fatos comuns do cotidiano que Jesus aproveita para ele dar ensinamentos. É quando ele vai na casa do fariseu lá e chega uma mulher e ela começa a chorar nos pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos, né? E o fariseu imediatamente pensa assim: ele não pode ser profeta porque ele não sabe quem é esta mulher. Aí Jesus aproveita que sabe o que ele está pensando e dá um ensinamento. Ou seja, mesmo nos fatos de cotidiano, é possível também nós encontrarmos ensinamentos de Jesus. Bem, vamos começar então a falar, depois da gente ter feito esta apresentação, das bem-aventuranças realmente. Existem, olha, uma série de exegeses que você pode ver sobre interpretações das bem-aventuranças. Você pode ver a de Humberto Roden, você pode ver a de Carlos Torre Pastorino e por aí vai. Eu escolhecionei para hoje a interpretação dada por Frederico Kremer, né, no livro Jesus de Nazaré. Eu achei muito interessante a abordagem que ele faz, porque ele coloca a bem-aventurança como uma escada de ascensão espiritual. Ou seja, para você alcançar o segundo degrau, você tem que ter incorporado as coisas do primeiro. Para alcançar do terceiro, você tem que ter incorporado do primeiro e do segundo. Ou seja, diverge muito da forma como Humberto Roden, por exemplo, trata das bem-aventuranças. Então, no primeiro degrau, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito, na concepção Frederico Kremer, é daquela pessoa que se sente que ele precisa crescer. Ele se coloca naquela condição de humilde para começar essa ascensão na escala espiritual. Como Jesus começa no seu ministério se apresentando de uma maneira humilde. Eu sou aquela pessoa que eu preciso de Deus. Eu preciso da palavra. Eu preciso daquele irmão que me ampara. Então, esse é o primeiro passo. O segundo degrau é bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É um choro do consolo, porque eu sei que eu não sou a última bolacha do pacote. Né? Como o pessoal diz, eu sei disso, eu tenho essa noção, mas eu sou inconformado. Eu choro no sentido de que eu quero ser melhor. Eu quero também tomar posse das virtudes. Então, quem tem, chora por isso, clama por isso, será consolado. Ou seja, será atendido. No terceiro degrau, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Esse é, assim, a cereja do bolo, assim, para nós espíritas, né? Porque a gente ouve falar todo o tempo que, olha, a terra está passando, é um planeta de expiação, provas e expiações, e vai passar para a fase de regeneração. Mas a gente fica pensando, quem vai herdar essa terra? Então está aí.
Quem vai herdar a terra é quem é pobre de espírito, é quem clama pelo consolo para isso, e para quem é manso. Aquele que conseguiu extrair toda e qualquer animosidade, qualquer forma de violência. Aquele que tem domínio. Quem é violento é aquele que não tem domínio sobre as suas emoções. E a gente vai ver isso aqui nas advertências. É aquele que domina as suas emoções, que tem domínio da sua mente, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja só, quem vai herdar a terra na fase de regeneração são as pessoas que conseguiram galgar os três degraus, mas são pessoas que estão ainda sede e fome de justiça. A gente confunde muito isso. Todo dia quando a gente liga a televisão e alguém foi submetido a uma violência, ou um familiar seu, a pessoa diz logo assim, eu quero a justiça. Só que essa justiça não é das bem-aventuranças. Porque para isso existe um mandamento que é perdoar. A justiça, quem tem fome de justiça, é quando eu sei que eu transgredi a lei. Eu estou em débito e eu quero que a justiça se faça em mim. Eu tenho que passar pela provação. Eu quero isso. Eu quero me quitar. Ou seja, os que vão entrar na Terra, no planeta de regeneração, são aqueles que não vão mais contrair dívida, ele vai aquitar. Mas ele tem essa sede, essa fome de justiça. Vamos para o 5º degrau, que é bem-aventurados misericordiosos. Se eu não tiver... Veja só, agora eu saio de mim. Porque eu não exerço misericórdia para comigo, não. Sempre é para com o meu semelhante. Eu entendo as pessoas. Eu não julgo as pessoas. Não me interessa o que aquela pessoa fez. Eu levo o consolo de que é possível resgatar tudo. Se eu galgo esses 5 degraus, o próximo é ser puro de coração. Ou seja, eu sou capaz de ver Deus em tudo. Aquele que é puro de coração, que vê a pureza, vê o seu irmão, não no personagem que ele está encarnado, mas naquilo que ele é a essência, que ele é Deus também. Eu consigo, mesmo por toda a mazela que a pessoa está apresentando, pode me apresentar, eu consigo ver ela como um ser único, especial, filho de Deus e, portanto, meu irmão. E se eu tenho tudo isso, eu então alcanço a paz. Jesus não oferece felicidade para as pessoas, né? Felicidade é uma coisa do personagem. Ficou feliz, muito feliz, por quê? Porque comprou um carro novo. Mas amanhã o carro fica velho, amanhã aquela felicidade já acabou, né? Aí eu elejo outras coisas, né? Eu estou sempre atrás de outras coisas, né? Então, por isso que, como a felicidade é algo que, no nosso estágio evolutivo, representa satisfação de desejos, então Jesus não promete isso. Ele promete a paz. Bem,
Então, essas são as escalas espirituais da individualidade para ela alcançar a unidade com Deus. Ou seja, aquilo que os discípulos buscavam. Senhor, onde tu moras? Né? Ou seja, Jesus, como podia, imagina eu dizendo isso, né? Eu moro dentro de você. Né? Mas a descoberta plena disso, a compreensão, envolve eu 7 degraus na escala de evolução espiritual. Por isso, como nós não estamos no 7º degrau, a nossa compreensão é limitada. Ela não é plena do que é isso. As duas bem-aventuranças seguintes, no entendimento do autor de Jesus de Nazaré, como eu falei, bem-aventurados vós quando sois injuriados ou quando perseguidos, tem a ver com o nosso comportamento diante das provas e das expiações, ou seja, não faz parte da escada espiritual de ascensão. E nós vamos aqui falar sobre o que é a injúria realmente. Bem, então vamos às advertências, né? Então, quando termina, aí Jesus vai começar as advertências. Então ele diz: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então ele diz assim: se o sal se te tornar insípido, para que ele serve? Ou seja, ninguém compra sal por sal, ninguém chega em casa com um pacote de sal e olha, gente, eu comprei um pacote de sal. Né? Ninguém, o sal passa despercebido. Porque o sal ele foi comprado apenas para dar sabor, para ele fazer a diferença no cuscuz. Porque senão eu vou comer o cuscuz sem sal, eu não vou conseguir. Né? Então, mas você pode chegar em casa, olha, eu comprei o fubá maravilhoso, mas você nunca vai dizer, olha gente, eu comprei um sal, não existe isso, né? Mas a gente tem que fazer essa diferença, a gente tem que ser o sal, tem que fazer a diferença. É que nem a luz também, você não compra uma lâmpada para chegar em casa e ficar olhando para a lâmpada, né? A luz permite que você veja as diferenças, né? Que você seja isso, que permite essas comparações. Ou seja, eu tenho que fazer a diferença. Agora, eu não sou a Madre de Calcutá. Eu vou fazer a diferença onde? Lá no meu trabalho, na minha casa, aqui no... Quem sabe buscar num trabalho no centro que eu possa fazer, né? Fazer a diferença na vida, no cotidiano, num gesto meu, que faça diferença para alguma pessoa naquele dia, naquele momento. Depois Jesus diz: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, mas vim dar cumprimento a eles. Mas Jesus não vem dar cumprimento, Jesus vem, na verdade, ampliar a lei. Ele não diz isso por causa da questão da humildade. Então Jesus começa assim, em 6 advertências Jesus começa assim: ouviste que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Olha, o sermão da montanha, ele é dado para a multidão. A multidão naquele tempo era quase 100% analfabeta. É por isso que ele diz, ouviste o que foi dito, porque para aquelas pessoas é só a Torá oral, que a tradição dos antigos, elas só escutam falar, elas não têm condição de ler os textos lá no hebraico. Agora, quando Jesus se dirige ao doutor da lei, é diferente. Você pode observar. Quando o doutor da lei diz para ele assim, qual é o maior mandamento? Como é que Jesus diz para ele? Como lês? Ele não diz, ouviste o que foi dito, não.
Por quê? Porque ele está lidando com um homem letrado agora. Aqui não, ele está lidando com a multidão. Por isso que é muito interessante você saber a quem Jesus está se dirigindo. Então Jesus agora vai começar a dizer nessas 6 advertências, ele vai deixar bem claro a distinção entre um fato visível, daquele fato que está na mente, daquele acontecimento que está na mente, mas que muitas vezes levam você a realizar ações. Ou seja, Jesus vai começar a dizer: vigia teu pensamento. O Evangelho. Uma vez eu fiz uma palestra aqui sobre domínio de mente, que é sobre essa atitude de você não ser joguete dos seus pensamentos. Ouviste o que foi dito: não matarás. Ou seja, o ato, a ação. Eu, porém, vos digo: aquele que se encolerizar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Ou seja, agora é uma coisa mental. A cólera é um negócio mental. Eu posso expressar a minha cólera dando um chute, um soco numa pessoa, xingando aquela pessoa. Ou eu posso simplesmente guardá-la comigo. Nenhum tribunal vai julgar você por ter se encolerizado. Pode julgar se você partiu da cólera para uma ação. Mas só por ser encolerizado, ninguém. Só a justiça divina. Por isso que ele diz: aquele que se encolerizar contra está sujeito ao julgamento. Ao julgamento aquele que é seu, interno. Depois Jesus avança mais. E qualquer um que disser raca a seu irmão está sujeito ao sinédrio. Ou seja, a pessoa se encolerizou, mas não ficou agora só na cólera mental. Ele pronunciou raca. Raca é uma expressão de desprezo que as pessoas diziam. E ainda cuspiu assim de lado, assim, para deixar bem marcado que era desprezo mesmo, né? É quando a gente... não liga para essa pessoa é um Zé Ninguém. Né? A minha cólera fez com que eu... O Zé Ninguém, como era raca, ele não representava... O Zé Ninguém não dá para abrir um processo contra uma pessoa porque chamou de Zé Ninguém. Não dá. Né? Zé Ninguém, o que é que representa? A mesma coisa... fulano é um Zé Buchinho. Também não representa nada. Mas você está sujeito ao julgamento do sinédrio, que no caso é o julgamento dos seus pares, que vão dizer: poxa, mas Creão disse isso, rapaz. A Eva disse isso. Desculpe aí, viu, presidente? A Eva disse isso. Ou seja, é um julgamento dos seus pares, não é um julgamento jurídico. Mas... você deixou que no seu pensamento é mais grave porque você expressou. Por isso que a gente diz, olha, quando está sozinho, vigia teu pensamento. Quando tu está na sociedade, vigia a tua língua. Ou seja, para que tu não manifeste. Porque quando a gente está reunido, rapaz, dá aquela coceira para o cara falar mal, alguma coisa, né? E você tem que se segurar. Você tem que dominar esse sentimento, dominar a mente. Mas quem disser louco a seu irmão está sujeito ao fogo do inferno. Aí as pessoas ficam pensando, mas por que falar louco era tão complicado assim, né? Mas aí não é louco, né? Não é a palavra louco, é a injúria. E aí a gente vai ver agora o que é isso, né? Então tem o encolerizar, que é o porque eu não domino meu pensamento, eu não acho que a pessoa é meu irmão, eu não vejo Deus nele, então eu me encolerizei contra ele. E aí, como eu não dominei isso, eu expressei, né?
raca, sei lá, Zé Ninguém, alguma coisa. Mas agora é uma injúria. A injúria é eu fazer as pessoas acreditarem numa expressão que eu tomei para ofender alguém. Ou seja, no tempo da ditadura, teve um cantor muito famoso no Brasil que se chamava Wilson Simonal. E ele tinha muito sucesso. Ele foi a primeira pessoa num show, num ginásio, lotar o ginásio. Né? Mas não se sabe se dentro da classe artística houve uma ciumeira e as pessoas começaram a dizer que ele era um informante da ditadura. Com 2 semanas, ninguém mais contratou o Wilson Simonal. E ele morreu a carreira dele. Ele passou o resto da sua vida tentando provar que ele não era um informante. Quando ele conseguiu isso, a carreira dele estava destruída. Então veja só o que é quando eu lanço uma injúria, como Jesus está dizendo. Eu fazer as pessoas acreditarem naquilo realmente. E eu posso com isso matar a pessoa. Na sua moral, profissionalmente. Então vejam o poder dessa advertência para a gente. Jesus continua falando sobre a necessidade da controle de mente. Então ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já transgrediu a lei. Ou seja, na verdade, Jesus está querendo dizer o quê? Que se nós não tivermos controle sobre o nosso pensamento, nós estaremos sujeitos às transgressões seguidas. Quem quiser entender o que é adultério na concepção do Antigo Testamento, sobretudo, leia Isaías, Jeremias, Ezequiel e o segundo volume de Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torre Pastorinho, página 143. Bem, mas como é que eu domino esse pensamento meu? Que eu começo a ler um parágrafo aqui no meu livro, quando eu termino eu não sei mais o que eu li. Aí eu leio de novo. A gente acaba lendo quase 2 vezes o mesmo livro, por quê? Ou então eu li, mas aí depois não consigo contar a história, porque eu li um parágrafo, mas eu estava pensando em outra coisa. Né? É você que está naquele diálogo com a pessoa, aí depois você diz assim, sim, mas desculpa, mas o que foi mesmo que tu disse? É porque a pessoa está pensando em outra coisa. É aqui a gente na prece e de repente meu pensamento vai para outro lugar. Eu estava fazendo o Pai Nosso, mas eu não sei mais onde o Pai está. Eu fico, né? Eu já me atrapalhei todo porque eu não tenho nenhum domínio sobre isso. Mas por quê? Porque o meu pensamento está em fatos que já aconteceram. Aquele xingamento que alguém me fez de manhã, né? Eu estou aqui de noite, mas estou pensando naquilo, né? Ou o compromisso que eu tenho para amanhã, mas que eu posso, será que vai dar certo, né? Será que a menina que está lá na minha casa deu remédio para fulano? Ou seja, eu sempre, o meu pensamento está me levando para o passado ou para as coisas que estão por acontecer. Jesus nos chama a atenção nisso, né? Quando ele diz, olha, quem pega no orado e olha para trás, não pode ser meu discípulo. Ou seja, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que me concentrar naquilo. E eu só faço isso se eu tiver domínio do
do meu pensamento. E isso não é uma coisa de vontade, é de técnica, é de como é que você medita, como é que você... Né? Tem um livro lançado não tão recentemente, que é O Poder do Agora, que é um livro só para fazer com que você mantenha-se no agora e evite que você fique sendo comandado pelo pensamento. Né? Também Jesus é aquilo que as pessoas dizem agora, né? Assim, fulano só vive olhando pelo retrovisor. Ou seja, a pessoa não vive o presente, está sempre vendo as coisas que aconteceram para trás dele, né? E se esquece de viver o presente. Mas também o futuro, é por isso que Jesus também diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, olha, te concentra no que tu estás fazendo, domina a tua mente, porque todas as tuas transgressões, antes de que elas se manifestem, elas acontecem na tua mente. Jesus também diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Olha, a política de não resistir ao mal é a política que Gandhi adotou. Né? Nós sabemos. Né? É um comportamento imprescindível para o crescimento espiritual. E Jesus vai dizer isso. Né? Então Jesus diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. E aí Jesus dá 3 situações que nós vamos ver. O não resistais ao mal é simplesmente, olha, não devolve para o teu irmão o mal que ele te fez. Em síntese, é isso. Mas então Jesus diz assim, se alguém te bater na face direita, dá também à esquerda. Ou seja, Jesus está dizendo aí, não revida a violência. Ele mesmo faz isso quando é esbofeteado. Entendeu? Não resistais ao mal. O elemento mais importante para alguns filósofos chineses é a água. É a água, porque quando a água está descendo, que ela encontra uma barreira, uma pedra, ela não vai lutar contra aquilo. Ela desvia. Porque o objetivo dela é chegar no mar. Ela não coloca nenhuma resistência para as coisas que se colocam diante dela. Ela desvia. Então, na filosofia chinesa também, não resistir ao mal é algo que os chineses, os virtuosos, buscavam praticar também. Então Jesus disse, se alguém te bater a face direita, dá também a esquerda. Mas aí também Jesus destaca não resistir contra a violência econômica, a violência dos que se colocam contra os nossos bens. Então Jesus, olha, se alguém te pedir a túnica, dá também o manto. Ou seja, se alguém te pedir o supérfluo, dá também o essencial. A túnica é só aquele paninho que cobre. Agora, o manto não, é o que veste você. Por isso ele diz, se alguém te pedir a túnica, dá também o manto. E ele prega não violência contra o poder. Isso que Judas não entendeu em Jesus, né? Ele não veio para combater o poder. Então, por isso que ele diz assim, se alguém te obrigar a ir com ele 1 milha, vai 2. Ou seja, quem é que pode nos obrigar? Quem tem poder.
Então Jesus está pregando também, ó, não resista a esses tipos de violência. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Aí Jesus diz, ama os teus inimigos e ora pelo que te perseguem e caluniam, ou seja, os que te injuriam. É por isso que lá ela não é uma bem-aventurança ascensional, e sim do nosso comportamento diante das nossas provas e expiações. Jesus também diz, agora Jesus já trabalhou os 6 elementos de ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, agora ele vai trabalhar contra o ego. Então Jesus diz, olha, guardai-vos de praticar a justiça diante dos homens, que não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Olha aí, hein, que beleza, hein? Ah, eu vou dar essa nota de R$20, mas isso dá para botar lá no Face. Né? Essa vai ficar ótima lá no Face. Então, veja só. Essa luta, a luta maior é contra nós mesmos, né? Não, eu vou dar, mas poxa, não, eu tenho que deixar um rastrozinho para as pessoas descobrirem que foi assim. Não tem graça esse negócio, né? Não é que essas doações não valem, elas valem, mas elas ficam no nível da paixão, como está escrito lá no Bhagavad Gita. Todos os atos, eles são classificados como ignorância, paixão ou bondade. Ou seja, é uma coisa que fica entre os homens. Não dá, não faz parte das... Eu estou buscando apenas que as pessoas gostem de mim. O meu ego quer isso. Por quê? Porque o meu ego acha que eu sou um cara especial. Sou um cara maravilhoso, né? Quando orardes, não sejais como os hipócritas. Jesus está falando assim, basicamente para os fariseus, né? Que como gostavam de parecer como pessoas muito justas, né? Eles oravam de pé, nas ruas, nas esquinas, nas praças. Eram aqueles que quando iam fazer a sua oferta na sinagoga, no templo, trocavam as moedas pelas moedinhas bem pequenininhas, de pouco valor, para que quando ele jogasse no gasofilácio, né, fizesse aquele barulhão e todo mundo olhasse, ver quem era, né? Então, quando a gente faz isso, eu estou com o ego assim, né? As pessoas que têm esse ego tão exacerbado são aquelas pessoas que não acreditam que podem ser felizes com Deus. O que me faz feliz é dinheiro na minha conta, é o carro novo, é um novo celular, é a roupa nova, é o sapato novo, é essas coisas, é isso. Né? E Jesus também fala daqueles que... Jesus fala para as pessoas da sua época, né? Quando jejuar, aquela pessoa, quando jejuava, não tomava banho, não penteava o cabelo, ela queria mostrar realmente que estava fazendo um jejum para que as pessoas dissessem, puxa, mas olha, essa pessoa, né? Ela cumpre mesmo com todos esses jejuns, né? Essas coisas, né? Então Jesus sempre, pela terceira vez, combate isso da gente querer ser bem visto pelos olhos das pessoas. Não junteis tesouro na terra, simplesmente porque na terra fica tudo aqui mesmo, né? Ninguém leva nada consigo. Ninguém pode servir a 2 senhores. Eu não posso servir ao ego e
ao eu verdadeiro. Ou eu sirvo ao eu verdadeiro, acreditando que a minha felicidade é possível sem Deus, ou então eu sirvo ao eu verdadeiro. Ou seja, né? É aquele que tem um amor muito grande pelo dinheiro, né? Eu botei aí o tio Patinhas, né? Que ele é um vilão, na verdade, né? Ele é mau caráter, ele é pão duro, para ele o que interessa, ele come mal, ele, né? De tal forma que ele tenha dinheiro. Hein? É verdade, né? Então, nós temos isso. Né? Esse embate do ego contra o eu verdadeiro. Estamos terminando. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E é por isso que eu consigo ver Deus, lá nas bem-aventuranças. Bem, vou pular. Bem, último slide. Se você leu o Sermão da Montanha, leu as 21 advertências, tudo isso, você agora terminou o capítulo 7. Aí no capítulo 8, Jesus começa a fazer umas curas, cura a sogra de Pedro. Um escriba diz a ele, para ele, Senhor, aonde tu fores, eu irei também. Aí Jesus diz para ele, olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde colocar a cabeça. Ou seja, está dizendo para quem tem aquele ego, você não vai conseguir comigo nada material, porque não é essa o meu ministério. Mas, depois Jesus, no capítulo 10, leia todo o capítulo 10. No capítulo 10, Jesus vai mandar os seus discípulos em missão. E lá ele dá as instruções, os avisos, os encorajamentos, as dificuldades que vai ter e a recompensa. E entre essas coisas, Jesus começa a dizer assim, não ireis pelo caminho dos gentios, nem na cidade dos samaritanos. Aí você lê isso aqui e você diz, mas Jesus disse isso mesmo, que preconceito. Né? Mas o que Jesus está dizendo é justamente aquilo que eu falei. Não vai te alvoroçar e achar que tu é a freira, a Madre Teresa de Calcutá. Não dá para ir lá com os gentios. É como dizer, olha, começa aqui. Né? Com as ovelhas desgarradas. Começa no trabalho, na família. Lembrando que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Essa é a advertência de Jesus que nos dá para nós que estamos iniciando essa caminhada decisiva para o nosso progresso espiritual. Que a paz de Jesus esteja com todos.